Olá, aluno, tudo bem com você? Eu sou a professora Rosimeire e estamos aqui na aula de número 4 da disciplina Introdução ao Projeto de Arquitetura e Urbanismo, e na aula de hoje a gente vai estar dando enfoque à questão do estudo preliminar, análise dos dados coletados e análise de viabilidade. Nós já estamos aí nos nossos encontros discutindo várias questões, desde a introdução de aspectos conceituais aí ligados à questão da arquitetura e também ao urbanismo. Colocamos aí a importância do papel do arquiteto aí na sociedade, né? Fizemos essa discussão e nós estamos vindo aí fazendo uma abordagem de vários assuntos aí importantes, e eu vou relembrar com você o tema dos nossos encontros. Então, vamos ao quadro. Você se lembra que nós vimos aí na aula de número 1, nós falamos e tratamos da introdução conceitual do projeto de arquitetura e urbanismo. No nosso segundo encontro, nós tratamos do planejamento de projeto de arquitetura e urbanismo, aí com enfoque na questão do levantamento de dados. No nosso terceiro encontro, na aula passada, a gente tratou do planejamento de projeto de arquitetura e urbanismo, e aí dando uma abordagem aí maior na questão da análise de formas e espaço. Na aula de hoje, o tema é estudo preliminar, análise dos dados coletados e análise de viabilidade. Nós vamos estar tratando de assuntos aí distribuídos na aula de hoje da seguinte forma. Em 3 blocos, aí discutindo o estudo da forma e função, ainda colocando essa abordagem em discussão, nós estudaremos a forma, a volumetria, a função de um edifício, discutindo a importância de cada um e o projeto pensado aí a partir dessa discussão. Então, a gente vai estar abordando também os princípios de projeto e como pensá-lo a partir da intencionalidade da criação do espaço. Então, aí nós vamos fazer essa discussão dividindo aqui em 3 partes para que a gente possa aprofundar e detalhar mais esse tema. Na primeira SP, a gente vai estar fazendo uma discussão sobre um projeto de auditório, aí, contextualizando a questão da forma e função, né, que a gente já vai ter fechado nessas 3 discussões. Na sequência, a gente vai estar discutindo a questão da representação gráfica, né? Como é que a gente faz a representação no nosso projeto a partir daquelas etapas que nós já passamos e discutimos aqui com você. E nessa representação gráfica, a gente vai fazer essa discussão em 2 partes. Então, como representar o nosso projeto. E nós vamos estar relembrando a importância do estudo de massas, né? Do plano de massas, que a gente já falou na aula passada, mas a gente vai estar relembrando aqui também, né, devido à sua importância, para que a gente possa fixar melhor esse assunto. E na segunda SP, a gente vai estar exercitando o que a gente já vai estar discutindo na aula de hoje, através de uma discussão de um exercício relacionado a um anexo de um museu, né, que é um tema aí diferenciado, que a gente não vê quase no dia a dia, mas que vai ser importante a gente colocar nessa discussão para que você se atente aos aspectos importantes quando a gente se depara com um assunto aí diferenciado. Então, na aula passada, nós aprofundamos as questões de um programa de necessidades. Você aprendeu sobre a importância de um pré-dimensionamento, né, e como que a gente chega nesse pré-dimensionamento decorrente do programa de necessidades. Você aprendeu sobre uma divisão do que é público e do que é privado dentro de uma edificação. Aí colocamos uma abordagem dos fluxos existentes dentro de um projeto, os tipos de fluxos, e ainda abordamos o que vinha a ser o partido arquitetônico e os elementos aí definidores do espaço e alguns exemplos que materializam aí o conceito com enfoque aí sobre o processo de criatividade. Nós também, isso tudo vai nos dar um embasamento para que a gente possa, na aula de hoje, discutir a importância, então, da forma e da função ainda e do percurso da arquitetura e urbanismo, estabelecendo uma ordem de pensamento, discutindo as questões de composição formal e o pensamento dos espaços a partir da forma e critérios de espacialidade do nosso projeto. Então, a gente precisa entender o que o espaço quando a gente trata da
espacialidade da interferência, né? Então, quando a gente já discutiu isso, da importância da arquitetura aí dentro do contexto urbano, então a gente ter essa compreensão do nosso edifício, mas não de uma forma isolada, né? Dentro das nossas, do que a gente tem na vizinhança e do que a nossa arquitetura vai estar incidindo aí dentro dessa cidade. Então, é o contexto que a gente vai estar abordando também sobre essa importância na aula de hoje. Dessa forma, nós fechamos a contextualização da aula de hoje. Bom, entrando na discussão do estudo da forma e função, aí dentro dessa primeira parte, lembrando o seguinte, quando a gente vai fazer um projeto, a gente vai partir do princípio que você já trabalhou no programa de necessidades, você já fez um estudo ali do seu terreno, você já viu a questão da morfologia, do relevo, você já viu com relação à vegetação existente, você estudou já o uso e a ocupação do solo, você já viu os terrenos vizinhos, né? Você já fez aquele estudo de gabarito, então, dos acessos. Então, toda essa análise que a gente faz preliminar de conhecimento das sensações, você já foi lá no local, né? Com relação às vias principais, os principais nós, entrocamentos, assim. Você já sentiu tudo isso, você já foi lá, e aí, nesse momento, você vai já partir para algumas questões aí com relação ao projeto, e tem algumas questões que transcendem aí a questão de estilos e também de épocas, que é com relação a alguns aspectos ligados aí à questão da geometria, do percurso e da forma. E é sobre esses temas, esses assuntos que a gente vai estar entrando e abordando na aula de hoje. Então, com relação à geometria, ela se dá pelo ordenamento e organização dos espaços de acordo com seus princípios, podendo afetar aí a planta do projeto, o corte ou até mesmo os elementos construídos como as aberturas e janelas, né, que alteram a nova geometria. Então, aqui são questões importantes. Então, após a definição do que você já estudou, do programa de necessidades, então você começa a pensar nesse formato, né, na geometria que vai ter a sua edificação, né, sempre levando em consideração do funcionamento, do uso daquela edificação, mas você vai juntar essas informações do seu programa de necessidades, o que você precisa ter naquele local, ordenando, né, de uma forma que você comece a criar já pensando nessa volumetria, nessa proporção, né, relacionado aí à questão da geometria do seu projeto, mas levando em consideração o uso, né, o que é que vai funcionar naquele local, que é um aspecto super importante. Um outro aspecto relacionado como elemento de extrema importância seria o percurso, que ele estabelece o fluxo de circulação da edificação, além das relações entre o exterior e o interior, e os diferentes níveis de piso que também contribuirão para o projeto. Seja o percurso interno ou mesmo externo de serviços públicos, né, aí já relacionado aos setores arquitetônicos, seja qual for o percurso a ser seguido na edificação, ele é determinante e deve ser cuidadosamente projetado pelo arquiteto. Então, é importante que a gente, que é essa definição dos percursos, que está muito ligada à questão da divisão dos setores, como é que isso vai funcionar dentro dessa arquitetura, juntando esse aspecto da geometria com esse aspecto, que é um elemento super importante do percurso, ele vai junto direcionar para que esses aspectos técnicos sejam levados em consideração e você comece a criar e formar, e tudo isso vai chegar a dar a forma do seu projeto, que ela entra agora como um outro elemento importante aí do nosso projeto e da nossa discussão. Então, a forma em arquitetura, ela pode ser considerada como a materialidade em si, ou seja, os materiais que estão sendo usados e suas características, ou como a composição, os cheios e vazios, o espaço livre, não habitado ou
ou mesmo se é uma massa, né, construída. Ela pode ser fortemente demarcada, sendo quase uma escultura, quando a aparência externa do edifício importa muito. Então, muitas vezes, a questão da forma, ela é determinante, né? Então, aí vai depender muito do estilo de cada profissional. Alguns puxam mais, né, por buscar uma forma escultural, né, onde a forma, para ele, é tão importante quanto a função. Então, muitos eles partem da forma para depois pensar na funcionalidade daquele edifício. Outros já buscam a funcionalidade para depois de definir a funcionalidade, ele busca a forma que se tem aquela edificação. Então, vai do estilo de cada arquiteto, né, de cada profissional que vai buscar a sua compreensão e dentro da sua criação dentro desse projeto. Mas é claro que esses dois aspectos, eles são importantes, eles precisam estar fazendo parte daquele projeto. Só que determinados profissionais, eles dão uma maior importância em relação à forma e outros em relação à função. Daí fica a seguinte questão, né? O que vem antes? É a forma ou é a função? Então, é a discussão que entra dentro desse embate entre forma e função na história da arquitetura. Há quem diga que a forma segue a função, outros que a função segue a forma. O pensamento moderno, ele conclui que a forma final de uma edificação resulta de um processo, de um projeto determinado a partir da função que aquele espaço aí deverá exercer. Então, eu tenho uma função e também tenho uma forma. Os dois aspectos, eles são importantíssimos. Há também quem inicia o projeto a partir da forma, considerando o edifício uma obra de arte, seja por metáforas ou no desejo de propagar ideias ou simbologias específicas, e só depois da forma pronta é que encaixam as funções exigidas no projeto. Quando a gente fala da forma maior sobre a função, estamos falando daquela arquitetura mais escultural, né, com grandes formas, que você vê, chama atenção justamente por aquela forma. E alguns arquitetos, eles buscam e têm essa tendência. Então, a gente tem alguns exemplos aqui mostrando para você. Por exemplo, aqui a arquiteta Zaha Hadid é uma delas que busca, né, a forma dentro da sua arquitetura. Então, a gente vê aqui formas contíguas. Nesse contexto, ela leva em consideração o contexto do local, ela faz toda esse estudo para fazer a inserção dessas formas. Então, ela é uma obra monumental, que é definida a forma antes da função, apesar de que essa profissional ela já trabalha, então, em conjunto também, a função desses ambientes. Então, ela já colocou que ela faz esse trabalho, levando em consideração os dois aspectos ao mesmo tempo, mas a gente vê como é marcante a forma aí dentro da sua arquitetura. Nós temos aí uma outra obra aqui da Walt Disney, né, onde a gente tem uma área de exposição, uma arquitetura desconstrutivista, com utilização aí de materiais utilizando aí muito aço inoxidável, uma obra aí imponente no espaço, né, no espaço urbano. Ele é uma obra voltada para a forma, e esse trabalho ele se apresenta com uma característica muito grande, onde a gente vê grandes movimentos da arquitetura, aí, levando em consideração a escultura, né, dentro desse exemplo. E a gente precisa entender da importância, né, que essas obras têm, e que elas, para serem estudadas, elas deram uma grande importância para a forma, mas é claro que levaram em consideração a sua função,
Porque determinados ambientes você precisa de grandes áreas, como essa, por exemplo, da Walt Disney, onde você tem uma área de exposição muito grande, então você tem que ter áreas livres muito grandes. Então a função ela foi levada em consideração, mas a gente vê uma predominância de um estudo da forma aí muito marcante nesses dois exemplos passados para você. Então fechamos aqui o bloco relacionado ao estudo forma e função, parte 1. Bom, dando continuidade ao estudo de forma e função, nós precisamos entender e compreender melhor os requisitos aí do espaço. Então, a gente já vai iniciar indo para o quadro, fazendo essa discussão. Então, ao se tratar dos elementos da forma, levando em consideração como sendo o formato, que seria o contorno característico ou a configuração da superfície de uma forma particular, sendo o principal aspecto por meio do qual identificamos e classificamos as formas. Então, a forma aqui está, a primeira relação aqui relacionado ao formato e também ao tamanho, que é relacionado às dimensões físicas de comprimento, largura e profundidade de uma forma. E, na sequência, a cor e a textura. Então, quando falamos sobre forma, estamos falando do formato, sua configuração, o seu tamanho, né? E também com relação à cor e à textura, e muito relacionada à escolha dos materiais que a gente vai estar adotando no nosso projeto. Na sequência, nós temos que as formas se relacionam entre si e dependem da sua posição, localização de uma forma em relação ao seu ambiente, ao campo visual. Aí, além da sua posição, a gente entende o processo de orientação da direção de uma forma em relação ao plano de solo, aos pontos cardeais e a outras formas, ou mesmo ao observador, né? Qual é a sensação que ele tem em relação ao plano em que ele se encontra. E da inércia visual, que é relacionado ao grau de concentração e estabilidade aí de uma forma, que seria a própria edificação, que depende de sua geometria, bem como da sua orientação e da sua localização, do nível onde está localizada essa forma. Então, veja como a forma ela é muito importante. Muitas vezes, você tem essa relação dessa forma, onde no próprio bloco você consegue resolver toda a sua demanda, todo o seu programa de necessidades. Muitas vezes, o seu programa de necessidades te leva a uma forma totalmente diferente, onde você precisa ter determinados requisitos, por exemplo, como a localização, a insolação que você precisa ter em determinados setores. Então, isso você vai trabalhando a forma para que você precisa, devido a diversos fatores, tá alterando essa forma. Então, são fatores que vão determinar esse formato, né, que é com relação. Daí você vai levar em consideração se você quer priorizar essa forma, em que momento você prioriza essa forma ou que você leva em consideração a funcionalidade para definir essa forma. Então, nós temos aqui alguns exemplos que eu vou passar para você, que é com relação, uma figura aqui do livro de Xing e Eclair, com 4 formas de casas, para que a gente possa entender a relação da forma apresentada. Então, nós temos aqui nessa imagem de número 1, se trata de uma imagem aditiva, onde os itens, eles são adicionados. É um tipo de relativamente fácil e com movimento em sua forma regulado aí pela hierarquia dos espaços, né? Mostrando aqui nessa forma de número 1. Já nas imagens de número 2 e na imagem de número 3, se trata de uma composição aí mais muito fácil, ela é mais limpa, né? Então você tem esse formato cúbico, né? Então ele é uma forma mais simplificada, onde você resolve toda a sua demanda e seus aspectos num formato aí mais simplificado
de uma forma cúbica. Já essa imagem de número 4, o projeto se organiza na forma substrata, na qual um desejo arquitetônico ele é confirmado pela forma externa e pelas suas necessidades funcionais. Então, você tem locais onde você precisa, então você tem locais vazios aí identificados dentro dessa forma, onde você tem vazios, porque você precisa em determinadas áreas que você precisa receber, ou você vai ter aberturas, ou você vai ter uma incidência aqui de insolação. Outros locais, outra definição, por exemplo, essa circulação, onde você precisa dar continuidade de um setor para outro. Então, a própria necessidade de circulação vai definir a forma. Então, aqui nessa imagem 4, é uma forma mais ligada à organização do funcionamento do que vai acontecer dentro dessa edificação. Então, essa número 4 é mais ligada a uma resposta à função, né? Então, você vê que você tem uma forma aí muito mais, menos simplificada, como ocorre aí nas imagens aqui acima. Então, dependendo do modo como organizamos a forma, criamos sensações diferentes na escala do pedestre e desse usuário também. Então, é importante que a forma aqui, que define o espaço, ele cause uma experiência no usuário, que é relacionado à sensação do nosso usuário, porque é para que ele entenda. Muitas vezes nós criamos um espaço e isso fica de uma forma muito clara, muito compreensível, essa sensação para o usuário. Então, o que é que nós queremos causar a ele? Um conforto maior, uma sensação de segurança, uma sensação de necessidade de realmente aquela uma área de circulação, eu preciso caminhar, eu não posso parar. É essa sensação que você quer dar? Qual é a sensação que você quer dar quando você está criando aquele espaço? E com relação à proporção, a proporção ela causa essas sensações. Então, a proporção do espaço, ela traz a sensação ao usuário com relação, por exemplo, quando a gente trabalha a altura em relação à largura, ela passa uma determinada sensação, que é uma sensação de corredor. Então, você tem uma altura maior em relação a uma largura menor, fazendo com que você sinta que lá é um local de circulação entre espaços. Caso aumente muito a largura do corredor, ele passará uma sensação de espaço e não mais de circulação, mudando a sua função. E tudo isso seguindo somente a proporção entre as proporções. Então, veja a importância da proporção das sensações, no trabalho das sensações que ela pode dar. Então, trabalhar com a proporção em arquitetura é fundamental e um item aí importantíssimo dentro dessa compreensão. Então, fechamos aqui o estudo da forma e função, parte 2. Bom, dando continuidade ao estudo da forma e função, é importante que a gente compreenda algumas estratégias, então, que a gente já vem falando, comentamos com relação à proporção, algumas estratégias de estudo do espaço. Acompanhe comigo. A partir das formas, são criados os espaços na arquitetura, que só têm um significado se usufruídos pelos usuários. Projetamos para o uso de alguém, ou seja, define-se a função de espaço a partir de alguns critérios de ordem e proporção voltados aí à função, definidos pelo projeto, assim como sua organização em relação aos demais espaços de uma edificação, que determina o grau de acesso e as relações com as outras funções da edificação. A forma tem um papel essencial aí na organização do espaço e na determinação da sua função, uma vez que ela pode criar conexões aí visuais importantes, barreiras físicas e elementos que conformam espaços diferenciados se o plano for elevado aí
ou rebaixado. Então, além dessa proporção que a gente já tá discutindo e falando dessa importância da sensação que ela dá, quando a gente trabalha com os níveis, a diferenciação de níveis também, ele é super importante, porque a gente consegue estudar melhor essa conexão que a gente quer dar. Muitas vezes, nós queremos isolar ou separar ou dar uma determinada segurança, né? E a gente pode trabalhar com um nível mais elevado ou com um nível mais rebaixado. E a gente vai aprofundar um pouco mais sobre isso. Veja, o grau em que a continuidade espacial é visual é mantida entre o espaço elevado e seu entorno, e ele depende da escala e da mudança de nível. Ou seja, eu só consigo compreender a minha conexão visual se eu consigo compreender a minha função perante o espaço, né, que eu quero. Então, é importante essa compreensão do que eu consigo, qual é a sensação, qual é a experiência que eu quero para o meu usuário, para que ele consiga que eu estou alterando de espaço, né? Muitas vezes você consegue apenas com uma alteração de material de um piso, mas muitas vezes você consegue isso com essa diferenciação de nível também, né? Então, esse estudo ele é muito importante. Veja um exemplo aqui onde eu tenho um estudo da forma e função. Então, quando nós analisamos os diferentes espaços criados a partir do rebaixamento de um plano base e suas respectivas sensações, é o que a gente vê aqui nesse desenho, onde é salientado que o grau de continuidade espacial entre uma área rebaixada e uma área elevada que circunda depende da escala e do nível dessa mudança de nível. Nessa situação de número 1, essa área rebaixada, ela permanece como parte integral do espaço. Você vê que é uma pouca diferença que dá, você tem uma pessoa sentada num nível e uma outra ali em pé, mas elas estão ali conversando sem uma interrupção do plano desse piso, pela pouca diferença. Já na situação de número 2, essa profundidade do rebaixamento, ela é mais acentuada, dificultando realmente esse eixo visual que ocorre, né? Então, ele reforça esse espaço como um volume aí já mais distinto. Nessa situação de número 3, o plano base original ultrapassa um pé direito já, para cima do nível dos nossos olhos, tornando a área rebaixada um cômodo completamente separado e distinto, é claro, por si só. Na situação de número 4, mostra a criação de uma área com degraus que funcionam como uma transição de um nível para outro e ajuda na continuidade entre o espaço rebaixado e o espaço elevado em relação a ele. Já na situação de número 5, ele mostra as diferentes sensações que esses espaços podem permitir, enquanto um espaço muito elevado pode ser considerado como modo de chamar a atenção para alguma coisa. Em espaço rebaixado em relação ao seu entorno pode significar um abrigo, uma introversão, uma proteção. Mas veja que esse nível está totalmente distinto desse outro nível aqui, pela diferença de altura. Então, ele está totalmente desconectado. Já nessa situação de número 6, ele mostra uma composição desses planos aplicados no projeto, sendo o plano do solo tão rebaixado a ponto de criar espaços externos protegidos e vinculados a edificações aí subterrâneas. Então, a relação entre esses dois usuários aqui, são totalmente separados, né? Então, a gente vê bem essa separação e essas situações das diferenças aqui de níveis mostradas. A arquitetura, então, ela não se limita ao espaço que está construindo, ou seja, a interpretação espacial do edifício não é suficiente para definir uma opinião crítica ou um julgamento sobre uma obra arquitetônica. Cada edifício, cada espaço urbano, ele é caracterizado por inúmeros valores econômicos, sociais,
técnicos, funcionais, artísticos e decorativos que conformam uma história. Mas a concepção do espaço, essa sim é a concepção da arquitetura. Então, eu não posso valorizar um espaço somente pela forma e somente pela funcionalidade. Há a necessidade de integrar esses dois aspectos, né, de forma que você valorize o seu produto. Então, o seu produto, que é o seu projeto, ele vai ser muito mais valorizado se você trabalhar de uma forma mais conectada à função e à forma, levando em consideração a questão da proporção, né, causando essas sensações e fazendo esse estudo das alterações de níveis, né, onde a gente discutiu alguns exemplos, para que você possa trabalhar todos esses aspectos, buscando criar essas experiências aos seus usuários, que são as sensações. Qual é a sensação que você quer criar com esses espaços, com a sua arquitetura, levando em consideração não somente o seu edifício, seus aspectos que são importantes, mas levando em consideração o contexto, né? O espaço em que está inserido o seu edifício. O que você quer proporcionar às pessoas, aos usuários e ao impacto que a sua arquitetura vai ter no contexto urbano. São aspectos importantes aí relacionados ao estudo da forma e da função. Então, fechamos esse assunto relacionado a esse estudo de forma e função nessa parte 3 desse estudo que a gente acabou de discutir aqui. Fechamos, então, esse bloco. Na nossa primeira SP, a gente vai fazer uma discussão sobre um projeto de um auditório. Eu vou colocar aqui para você a questão proposta. Então, você foi contratado por um escritório de paisagismo para elaborar um projeto de um auditório no terreno de uma escola. Vocês já combinaram uma primeira reunião para mostrar-lhes o conceito do projeto e você deve apresentar o partido que irá utilizar para fazer o projeto do auditório e o conceito especializado do projeto. Ao olhar a área de intervenção e fazer os estudos necessários, você decide que fará um auditório ao ar livre, rebaixado no espaço livre da escola. E agora, como você vai explicar para o escritório e os convencerá de que aquela realmente é a melhor opção? Então, como que você deve mostrar ao seu cliente, a quem está te contratando, o porquê que você escolheu fazer, o local que você resolveu escolher para fazer aquele auditório. Então, assim, quais são os argumentos que você vai poder colocar para que você consiga realmente vender a sua ideia? Então, você tem que apresentar, colocando as suas argumentações, né? Então, vamos colocar algumas discussões aqui. Você deve apresentar-lhes os elementos definidores do espaço nessa sua reunião e como eles são importantes nas sensações que aquele certo espaço transmite para as pessoas e para os usuários. Mais uma vez, é importante a gente levar a questão da sensação, a questão da experiência que a gente quer causar naquele usuário, sempre sabendo, levando em consideração qual é o público, para quem estamos projetando, porque projetamos para aquelas pessoas. Nós não podemos fazer um projeto totalmente desvinculado daquele contexto, daquela situação, né? Levando em consideração aquele terreno, as características daquele terreno e do público-alvo, né? Então, a gente precisa estar atento a todas essas questões para que a gente possa fazer um projeto que atenda às necessidades do nosso usuário. Voltando ao quadro. Você deve salientar que espaços e sensações diferentes são criados a partir do rebaixamento ou da elevação de um plano base. Você deve salientar que o grau de continuidade espacial entre uma área rebaixada e uma área elevada, que a circunda, depende da escala e da mudança de nível. Bom, imaginando que será um espaço utilizado para as apresentações das crianças e eventos da escola, as atenções, então, devem estar direcionadas a elas
e permitir também uma desconexão com o entorno. Então, você optou pelo rebaixamento do auditório e você já tem definições de espaços que garantam sensações diferentes, sensação de estar num novo espaço. Então, assim, quando você já fez essa opção de fazer ao ar livre e de fazer num nível aí com um rebaixamento, você já quis desvincular. Então, a pessoa vai estar saindo de um ambiente, que é o ambiente ali da escola, e passando a utilizar um ambiente diferente. Então, foi essa opção que você fez quando você vai tratar esse rebaixamento para que dê essa sensação de sair totalmente de um ambiente escolar e indo, então, para esse auditório. Então, são essas sensações diferentes, de locais diferentes, saindo do ambiente fechado interno para o externo e já também com essa mudança de nível. Então, são aspectos importantes que você pode estar colocando como argumentação, né, da escolha das suas escolhas para esse projeto desse auditório. Bom, nesse momento de interação, eu coloco para você a seguinte questão. O que você acha que deve ser pensado como um elemento principal ao elaborar um projeto de arquitetura e urbanismo? Ou seja, o que vem primeiro, a forma ou a função, na sua opinião? E para você pensar, né, em relação a essa reflexão, e eu já retorno para comentar.
Bom, para responder isso, na realidade, quando a gente vai projetar um espaço, a gente tem que levar em consideração tanto a forma quanto a função. Lembrando que, com relação à forma, ela deve levar em consideração a questão do contexto, do local onde está inserido, os materiais que vão ser empregados, né? Então, mas é importante que tanto um como o outro, eles estejam aí fazendo parte do ato de projetar do arquiteto. Bom, nós dando início à discussão sobre representação gráfica, bom, é importante então que o arquiteto ele defina muito bem a questão da forma e da função, né? Resolva muito bem o seu conceito e o seu partido e dentro desse processo, ele tem que compreender quais são as peças gráficas, né, que fazem parte do seu ato, né, que vai ser o seu produto final em relação à sua arquitetura, do que ele está se propondo a fazer. Então, é importante que ele conheça quais são essas peças. Nós vamos iniciar pela discussão da planta, que é genericamente um desenho que representa a projeção aí horizontal de um elemento da construção, de uma edificação, de um terreno ou de uma área de implantação, por exemplo. Existem vários tipos de planta que, de acordo com o que representam, recebem denominações específicas. Então, aqui nesse desenho à direita, você vê, imagina que você passa uma faca na horizontal da sua casa, por exemplo, passando pelas paredes e por tudo que o cerca. Imagine que você está lá em cima, olhando para baixo, e que você vê, e o que você vê é uma planta. Toda vez que estou falando de uma representação horizontal, estou falando então de uma planta. Nós temos aqui a primeira delas, que a gente vai colocar em discussão. Nós temos, então, diferentes tipos de planta. Nós temos a planta de situação, planta de locação ou implantação e a planta da edificação. A primeira delas, a planta de situação, é uma planta que compreende o partido arquitetônico como um todo em seus múltiplos aspectos do contexto. Pode conter informações específicas em função do tipo e porte do programa, assim como para a finalidade a que se destina. Para aprovação, ela é muito utilizada para aprovação em órgãos públicos. Essa planta ela deve conter informações completas sobre a localização do terreno. Então, você vai estar fazendo, por exemplo, um projeto de uma determinada edificação e você vai levá-la para aprovação dos órgãos públicos. É importante que as pessoas que vão analisar esse seu projeto saibam onde é que ele se localiza. Ele vai ver, porque ele vai... Uma das primeiras coisas que se pensa, está vindo um projeto de tal indústria, por exemplo, está sendo aprovado. Onde é que ela está localizada? Porque através dessa informação vai se verificar a rua, né? Então, nós temos na Câmara de Documentos um exemplo para você. Então, a gente localiza, através de uma planta de situação, por exemplo, a rua onde está localizado esse lote, as ruas laterais, a rua atrás, onde é que está o norte, né? Quais são o tamanho desse lote. Então, são informações aí importantes para que você tenha como orientação. A próxima é planta de locação ou de implantação. Então, veja no quadro aqui comigo, é uma planta que compreende o projeto como um todo, contendo, além do projeto de arquitetura, as informações necessárias dos projetos complementares, tais como o movimento de terra, arruamento, redes hidráulica, elétrica e de drenagem, entre outros. A locação das edificações, assim como a das eventuais construções complementares que são indicadas nessa planta. Aqui eu tenho na Câmara de Documentos um exemplo para você, mostrando, e é importante para a leitura geral do projeto, uma vez que é possível relacionar o edifício projetado com o que tem à sua volta, localizando na área de intervenção e sua relação com o entorno.
Uma outra planta seria a planta de edificação, que trata-se de uma vista superior do plano secante horizontal, localizado a aproximadamente 1,5 m do piso em referência. A altura desse plano pode ser variável para cada projeto de maneira a representar todos os elementos considerados necessários. Então, lembra, é como se você passasse um corte a 1,5 m de altura na horizontal. As plantas de edifícios podem ser do térreo, subsolo, do andar tipo, sótão, cobertura, entre outros. Veja na câmera de documentos um exemplo para você, é bem simples, de uma planta baixa. Então, na planta você consegue perceber uma relação, né, da conexão do edifício quando se trata de uma planta baixa, mas aqui você consegue ver as dimensões, os cômodos, as dimensões e tamanho de cada um deles, né? Então, a planta baixa é uma planta onde você vai ver essa relação de área, tamanho de área, uma informação aí importante. Ela nos dá várias relações, né, de cotas. Você vai conseguir identificar onde é que você tem as esquadrias, as janelas, né? Você consegue daí fazer a relação por tipo de janela, de portas, tamanho de portas, abertura das portas, né? Para que sentido? Aqui nós temos as cotas, espessuras de parede, localização dos ambientes, uma sala de estar, um dormitório, um outro dormitório, o banheiro e a cozinha, né? Então, você já consegue ver ter essa relação do que é das aberturas, dimensionamentos, alguns aí mobiliários já de louças sanitárias, bancadas, né? Algumas informações aí principais. Então, a planta baixa é uma informação importante. Então, relembrando, então, nós temos alguns tipos de plantas baixas, de situação, de locação ou implantação, ou da própria edificação. Da edificação, nós temos, cortando essa edificação, então, sempre aí a planta no nível aí horizontal, mostrando para você, olhando de cima, tudo que foi cortado ali. Então, são informações super importantes. A planta baixa nos dá essa orientação. É claro que somente ela não nos dá todas as informações, mas ela nos dá informações muito importantes com relação ao nosso projeto. Então, é importante, muitas vezes você tem um edifício onde você está em um determinado pavimento, mas você tem que ver o pavimento térreo, onde é que isso está localizado, qual é aquele limite do público e do privado, né? Então, são informações importantes de acesso colocados ali, que a planta baixa nos dá de informação. Então, a planta é um aspecto aí onde você vai ter todas as informações aí tendo como base o plano horizontal. Então, nós fechamos aqui a primeira parte da discussão sobre representação gráfica. Dando continuidade com relação ao assunto representação gráfica, somente a planta, ela não é o suficiente para que a gente consiga ver todas as informações de um projeto. Determinadas informações eu não vou conseguir ver num plano horizontal, eu vou ter que ter um plano vertical para que eu consiga ver a altura de pé direito, para que eu consiga ver uma altura de um peitoril, né, de uma janela, alguns mobiliários que estão ali também. Então, diferenças de nível. Muitas vezes eu tenho uma rampa, uma diferença de nível, eu preciso ter uma noção da altura de um corrimão, por exemplo. Então, são informações que eu preciso ter, a informação de um plano horizontal e de um plano vertical, para que eu consiga ter essa compreensão desse projeto de uma forma mais integral, né? Com mais informação, para que realmente eu consiga ver tudo isso. Muitas vezes
os profissionais, eles só se preocupam com uma planta, mas não pensam num outro nível, né? Que tem essas informações tão importantes para a nossa compreensão, que seria o corte. Vamos conhecer um pouco mais sobre ele. O que vem a ser um corte, então? Ele é o plano secante vertical que divide a edificação em duas partes, seja no sentido longitudinal, seja no sentido transversal. O corte ou cortes deve ser disposto de forma que o desenho mostre o máximo possível de detalhes construtivos. Então, se você vê na Câmara de Documentos aqui comigo, então nós podemos ter aqui um corte transversal, vou puxar aqui já para você. Então, cortes são representações de vistas ortográficas seccionais do tipo corte, obtidas quando passamos por uma construção, um plano de corte e projeção vertical, normalmente paralelo às paredes, e retiramos a parte frontal, mais um conjunto de informações escritas que o complementam. O corte, diferente da planta, a planta a gente passa a 1,5 m de altura. O corte você pode escolher o local onde você vai passar esse corte. Você vai, é claro, escolher locais onde você quer mostrar determinadas informações, né? Então, aqui nós temos o corte transversal e aqui nós temos o corte longitudinal. Os cortes são elaborados para o esclarecimento de detalhes internos de elementos que se desenvolvem em altura e que, por consequência, não são devidamente esclarecidos em planta baixa. Normalmente se faz no mínimo 2 cortes, um transversal e o outro longitudinal ao objeto cortado para melhor entendimento. Mas sempre é importante lembrar que você vai passar o corte onde você precisa mostrar determinada informação para quem vai estar analisando e vai estar aprovando. Por exemplo, se é um órgão que você vai estar apresentando o projeto para ser aprovado, qual é a exigência daquele órgão e por que eu preciso mostrar isso, né? Para que isso não fique dúvida. Então, eu já passo ali para mostrar determinado detalhe, para que fique mais claro, ou mesmo para quem for construir, né? Então, você escolhe esses locais, mas é importante que tenha no mínimo aí esses 2 cortes, um transversal e um longitudinal. Vamos ao quadro. Na planta, por ser um desenho que só se enxerga 2 planos do espaço bidimensional, só é possível perceber os eixos por 2 dimensões dos eixos x e y. Não conseguimos perceber alturas nas plantas, porque elas simplesmente não são representadas nesse desenho. Não é possível saber, ao olhar uma planta, se aquele ambiente é alto ou é baixo, ou se tem algum corte do forro ou detalhe no teto. Então, por isso a importância do corte. Muitas vezes, você precisa mostrar, às vezes você tem um barracão bem alto, mas você está colocando ali alguns escritórios naquele barracão, mas você quer mostrar que esses escritórios aqui vai ter um forro, né? Que ele não vai ficar aberto, não vai ter aquele pé direito de 6 metros de altura dentro de barracão. Então, ali o corte serve para você mostrar que ali você vai estar colocando um forro em determinados ambientes, por exemplo. Então, voltando ao quadro, nós temos que o corte, para que se perceba essa terceira dimensão do espaço, a altura, ou seja, o eixo Z, o corte é como se você estivesse na sua casa, dentro dela, e passasse uma faca de cima para baixo na vertical, e você pudesse olhar para um dos lados formados. Então, você corta e olha para um desses lados. Nesse desenho, é possível perceber a altura da edificação, o teto, o pé direito, enfim, todas as informações do eixo Z. Os desenhos dos arquitetos são sempre complementares, não é possível entender o projeto todo olhando somente a planta ou somente o corte. Então, nós temos na Câmara de Documentos um exemplo de corte para você.
Então, nesse corte é importante que a gente vai conseguir ver as alturas, né? Nesse corte eu passei ali mostrando ali a escada, como é que ela acontece, algumas alturas e essa relação com as pessoas também, né? Onde você tem um patamar, essa relação com essa vegetação, que você consegue visualizar isso, que você não conseguiria ter essas informações somente olhando a planta baixa. Então, os desenhos se complementam nas informações, uma vez que elas mostram planos diferentes do espaço. A planta baixa você vê no nível horizontal e no corte você vê as informações do nível vertical. Né? São informações aí importantes. Um outro aspecto agora já, além do corte, nós temos a fachada, que é um outro elemento importante de representação gráfica. Com relação à fachada e à elevação, se você está fora da sua casa e passa a faca na vertical, mas do lado de fora, mas ela não transpassa a edificação como no corte. Então, somente passa por fora dela, sem cortar as paredes e sem cortar o teto, sem cortar nada, somente cortando o chão. Então, você está do lado de fora, você corta ali. Este desenho se chama fachada, que nada mais é do que a representação dos planos externos da edificação. Então, a fachada nós estamos do lado de fora. Ao representar um ambiente interno, nós chamamos aqui de elevação. Então, é como se a fachada é como se estivesse do lado de fora. Então, nós temos aí tanto a frontal, as laterais ou do fundo, mas você está do lado de fora, é como se você cortasse ali antes, mas não no meio da edificação, antes, como se você cortasse o terreno e olhasse de frente. Ali você tem a fachada. Nós temos na Câmara de Documentos um exemplo para você, aqui de uma fachada. Então, esses são os principais desenhos. Então, quando a gente corta o elemento, você está enxergando mais próximo, né? Então, você tem aqui uma vista frontal de uma edificação, né? Aqui mostrando como exemplo uma fachada para você. E sempre quando a gente vai trabalhar com a representação gráfica, tudo que está mais próximo, aí você trabalha com uma linha mais grossa, quando está mais distante com uma linha mais fina, e quando você tem alguma coisa acima ali do seu desenho, né, você trabalha com linhas tracejadas, mostrando ali que ele está em projeção, por exemplo. Então, nós fechamos aqui o bloco relacionado à representação gráfica, parte 2. Aqui agora nós vamos estar relembrando algumas questões em relação ao estudo de massas, né, que a gente já fez essa discussão anteriormente, mas é um aspecto importante para que a gente possa estar relembrando aqui com você. Acompanhe comigo então. As análises de projeto culminam no estudo de massas, que corresponde ao estudo de viabilidade, representado por meio de um croquis em proporção e a escala. Lembra que a gente já falou que é importante, quando a gente faz esse estudo de massas, que isso esteja em proporção e escala, porque senão depois você já vai fazer todo esse estudo, né, através dos croquis, onde você vai ter várias alternativas de estudo, vai escolher a melhor delas, e se você não colocar isso em proporção e em escala, você vai ter um retrabalho muito grande. Ou seja, um esquema gráfico que apresenta as decisões projetuais de determinado partido arquitetônico. Então, assim, você fez o estudo lá do seu programa de necessidades, você já discutiu bem o seu conceito e você já está levando isso para a definição do seu partido arquitetônico. Então, nesse momento, quando você está elaborando o croquis, você faz várias simulações e vários estudos para chegar a essa definição. Dessa forma, surge o conceito de projeto e como ele será relacionado aí com o seu entorno e como serão tratadas todas as outras condicionantes. Essa fase ela não exige um projeto detalhado, né? Então, a gente vai fazer
somente ele vai representar. Então, nesse momento, você já vai estar tendo algumas definições aí a partir desse programa de necessidades e da conexão entre os setores, entre os ambientes ali. Então, qual é a conexão, o que leva a quê, né? O que tem que estar do lado do que para que a gente possa trabalhar, mas já trabalhando isso em proporção para que você consiga estar trabalhando e dando andamento aí no seu projeto de uma forma a estar trabalhando com a realidade, né? Senão você vai ter um retrabalho muito grande. Com relação ao plano de massas, ele deve possuir, então, uma proporção entre os espaços, pois, ainda que se trate de um rascunho de projeto, ele será melhor desenvolvido posteriormente, o que a gente está falando. Assim, não adianta criar um plano de massas que não funcionará para a realidade do projeto. Por isso, você tem que fazer isso de uma forma proporcional. Os espaços projetados deverão estar, então, situados em seus locais definitivos, né? Então, você tem que pensar nisso já. Uma vez que o plano de massas, ele serve para que o arquiteto ele possa definir as dimensões e fluxos dos espaços. Então, você não tem nada definido, nem muito detalhado no seu projeto, mas você já sabe onde é que estão a localização desses ambientes e essas conexões, os fluxos que tem que ter. Esse plano de estudo de massas, muitas vezes ele vai ser muito importante quando você vai estar trabalhando com um projeto que tem vários setores e determinados setores você tem restrição de acesso. Então, é importante que esse estudo de massa já vai te dar essa noção, mas é importante a questão da proporção e escala para que você possa não ter um trabalho muito maior depois disso. E retornando ao quadro, nós temos que essas definições, elas são importantes para que os potenciais dos espaços possam ser observados e utilizados, então, no projeto arquitetônico. Então, o plano de massas, ele registra, então, o conceito e é necessário compreender a proporção e representá-la de forma coerente. O plano de massas, ele é um processo projetual no qual todos os desenhos posteriormente eles irão derivar desse croquis. Então, lembra que a gente tem as conexões, né, desse setor A com C, com D e com B. Você pode representá-lo de forma circular ou com retângulos, como é aqui nesse caso. Então, você tem essas conexões, né, e sempre levando em consideração a proporcionalidade. Veja que aqui a gente tem formas de representação diferentes, né, através de círculo, circular ou aqui retangular, mas sempre mantendo essa proporção. Além disso, o plano de massas, ele define as conexões, né, que você tem entre os espaços, os pré-dimensionamentos dos ambientes. Então, estamos aqui tratando de proporção e a escala, e os acessos da edificação com relação aí ao seu entorno. E a gente já vê isso nesses croquis. Então, o plano de massas, ele é essencial, pois o estudo por meio do croquis permite que o arquiteto apresente inúmeras soluções para o mesmo projeto. Então, é importante que você se dedique muito a essa etapa. A definição formal só acontecerá quando o profissional encontrar o plano de massas ideal para a sua edificação. Dessa forma, quando um plano de massas ele é descartado, não há um grande retrabalho. Então, nessa etapa, você está fazendo muito croquis ali. Você está vendo as conexões e tal. Então, como você não dedicou muito tempo, não ficou lá no detalhamento, quando você descarta uma ideia ali, não tem muito problema, você não perdeu muito tempo. Mas é uma etapa aí super importante, porque depois de definido o seu plano de massas, você vai para uma etapa seguinte. Então, veja no quadro, nós temos aí que quando você sai desse plano de massas, onde você escolheu, esse que eu quero, você sai desse plano de massas e passa por uma outra forma de representação, com possíveis soluções aí. Essas soluções, elas são mais amadurecidas, passando para outras formas de representação. Então, após o desenvolvimento do plano de massas, outros processos devem ser desenvolvidos até a formalização oficial do projeto. Então, é imprescindível que haja aí uma aprovação. Então, sempre, você vai sair desse plano de massas, então você já vai estar
com desenho mais definido, com os dimensionamentos, com as aberturas, sempre lembrando você que é importante que cada vez que você vai sair de uma etapa, você passe por um processo de aprovação aí junto ao seu cliente também, né, para que você realmente possa avançar e não ter que ficar recuando ou perder muitas horas de trabalho. Então, sempre lembrando de cada etapa, você ter a aprovação para que você consiga passar para uma etapa seguinte. Então, nós fechamos aqui a discussão sobre plano de massas. Nessa segunda SP, ela trata-se de um projeto, de um anexo de um museu, e eu vou passar para você já aqui essa contextualização. Você tem seu escritório especializado em projetos de arquitetura e urbanismo e a equipe técnica de um museu na sua cidade, ao sentir a necessidade de expansão do museu, contrata para elaborar um projeto de um anexo a esse edifício já existente, sendo exigido o seguinte. Então, veja que o seu escritório, que é especializado em projetos de arquitetura e urbanismo, ele é contratado para fazer o projeto da expansão do museu já existente. E o que é que esse anexo a esse edifício que já existe, ele deve conter? Ele deve conter uma área de café para 50 pessoas, uma sala de exposição temporária, uma sala de exposição permanente e banheiros. Você deve iniciar a pesquisa para o começo do projeto, abordando todos aqueles passos que percorremos ao longo do caminho. Você nunca projetou um museu antes e deve, a partir de agora, dar início ao projeto. Então, como é que se começa um projeto mesmo? Bom, lembrando você, vai ter situações na sua vida que vão aparecer projetos que você nunca fez, que você não tem muito conhecimento sobre aquele assunto. Daí a necessidade e a importância de você buscar informação sobre isso. Então, tem a questão do estudo de correlatos, né? Você estudar projetos de museus, por exemplo, nesse caso aqui. É claro que você não vai pegar um projeto e vai copiar ele. Você não pode fazer isso, isso é plágio e isso é um crime. Então, o arquiteto ele tem que ter autenticidade, veracidade aí dentro do seu projeto. Você não pode sair copiando projetos de outros. Mas o estudo de correlatos, você vai ver quais foram as soluções que foram adotadas para aquelas situações. É claro que as situações vão ser diferentes, porque são terrenos diferentes, mas é importante que você busque essas informações. Isso vai te ajudar muito para que você determine e ache as soluções para o seu projeto. Então, acompanhe comigo. O que você deve fazer? Você deve iniciar, então, estudando o programa de necessidades, né, passado aí pela equipe técnica, o que é que se quer. E é importante que você, por se tratar de um anexo, de um prédio aí existente, que você conheça a história desse museu, quando é que desde quando ele está lá, qual é museu do quê, o que se quer com ele, qual é o público-alvo que frequenta esse museu, o seu funcionamento, os seus funcionários, né? Então, quanto mais informação você tiver desse museu existente, é melhor, porque você vai tratar de um anexo a uma edificação que já tem vida, que já está em funcionamento e você precisa conhecer melhor. Então, a fim de conhecer mais sobre o assunto e perceber as especificidades que cada ambiente ele vai precisar. Então, é preciso estudar a história do museu existente, uma vez que ao intervir em algo com alguma pré-existência, você deve ter muita cautela e respeito a esse lugar. Depois disso, iniciam-se os estudos do contexto urbano, para melhor definir qual será o acesso do seu usuário. Então, onde é que ele está inserido? Quais são os acessos existentes? E como é que as pessoas vão chegar, né? Levando em consideração o pedestre, levando em consideração as áreas de estacionamento,
Como é que isso vai chegar até lá? Qual é a melhor definição para o acesso para que ele chegue, então, a essa área de café? Então, levando em consideração que você precisa também ter uma sala de exposição temporária e uma sala de exposição permanente. Por onde é que o seu usuário ele vai chegar no seu anexo? Se ele deve passar por dentro do museu antigo ou não, para chegar a esse anexo novo, ou se as entradas serão independentes e qual será o fluxo dessa pessoa ao percorrer essas exposições, tanto na entrada como na saída, se será a mesma ou não. Então, são aspectos importantes que você precisa. Então, para quando a gente vai projetar, antes da gente projetar, nós precisamos conhecer o local, conhecer o contexto, né, em que vai ser inserido esse edifício. No caso de um edifício existente, conhecer a sua história. Então, a gente precisa conhecer o local e o contexto onde a gente vai estar projetando, para quem estamos projetando e onde estamos projetando. Então, fechamos aqui a discussão dessa situação problema de número 2. Nós abrimos agora, então, nesse momento de interação, um momento para que você possa encaminhar as suas dúvidas em relação à aula de hoje. Eu já retorno para responder.
Bom, como não tivemos dúvidas da aula de hoje, nós vamos recapitular alguns aspectos importantes que nós vimos na aula de hoje e também em algumas aulas anteriores. Acompanhe comigo. Bom, o assunto da aula de hoje foi em relação ao estudo preliminar, análise dos dados coletados e análise de viabilidade. Nós iniciamos fazendo o estudo de forma e função, né, colocando aí essa discussão e verificamos a importância da gente ter as duas, a forma, tanto a função fazendo parte do processo, nosso processo de projeto. Falamos sobre a representação gráfica e sobre colocando, né, quais são as peças gráficas em relação à planta, corte, tipos de planta, fachada e elevação. Com relação ao estudo de massa, é importante da gente estar dedicando um tempo, né, na elaboração desse estudo de massas, com relação aos setores que precisam ser conectados, aos acessos, lembrando da importância da questão da proporção e da escala, para que a gente possa ter uma evolução e evitar o retrabalho aí, no processo de projeto. Então, foram aspectos aí importantes que nós ressaltamos na aula de hoje e isso tudo veio num caminhar dos nossos encontros, né, que a gente abordou alguns temas aí importantes, então vamos discutir alguns aqui com você. Nós conhecemos a respeito dos conceitos introdutórios do projeto de arquitetura e urbanismo, quanto à importância do projeto, da sua relação com o entorno e dos profissionais aí, do profissional arquiteto, a sua função social, né, que a gente tem em relação às cidades e essa relação desse contexto, fazendo uma arquitetura integrada aí com o meio, além de compreender os conceitos básicos da proporção, escala e ergonomia, definindo o homem como unidade de medida. No nosso segundo encontro, nós conhecemos a respeito dos fundamentos do projeto arquitetônico e urbanístico, considerando os fatores de custo, durabilidade, manutenção, entre outros, bem como os regulamentos legais, as exigências culturais, econômicas, estéticas, técnicas e de acessibilidade dos usuários. Foram temas e assuntos importantes que nós discutimos aqui em relação a esses fundamentos do projeto arquitetônico e urbanístico. No nosso terceiro encontro, aprofundamos as questões de programa de necessidades, pré-dimensionamento, decorrente do programa, né, divisão, fizemos a discussão do que é público e do que é privado, né, desses aspectos que são importantes aí dentro da nossa arquitetura, do nosso processo de projeto. Falamos da importância da análise dos fluxos de projeto, na definição da distribuição, da conexão dos setores e dos ambientes. E ainda abordamos aí o partido arquitetônico e os elementos definidores do espaço e alguns exemplos que materializam o conceito, né, e fizemos aí uma abordagem sobre a importância do processo criativo que é e que faz parte da atribuição aí do arquiteto, né, da nossa função. Nós discutimos na aula de hoje a importância da forma e da função e do percurso da arquitetura e urbanismo, estabelecendo a ordem de pensamento, discutindo as questões de composição aí formal e o pensamento dos espaços a partir da forma e dos critérios de espacialidade, colocando a importância e o papel do arquiteto nessa criação e nas sensações que ele é capaz de criar para os usuários, né? Então, nós somos criadores desses espaços que vai causar essa sensação que pode ser agradável ou desagradável aos usuários. Nós temos esse poder. Veja a importância da atuação do arquiteto aí nessa constituição desses espaços, né, que vão ser utilizados pelas pessoas. Então, está em nossas mãos, né, a gente criar essas experiências, essas sensações, que é o que a gente quer, né, tá trabalhando e criando esses espaços de forma a criar ambientes confortáveis, agradáveis,
saudáveis, né, para que as pessoas possam se sentir bem nos ambientes que estamos projetando. Então, temos uma importância, uma função social aí dentro dessa sociedade de grande importância. Nós estamos criando espaços, criando cidades, né, e cada vez melhores. Então, a gente buscando isso, nos aprimorar e trabalhando no nosso processo de projeto de uma forma responsável e sempre com trabalho árduo e sempre levando em consideração vários fatores e aspectos econômicos, sociais, ambientais, levando em consideração o contexto em que estamos inserindo e a responsabilidade com que estamos alterando, né, a conformação e participando da formação das cidades, é que está a nossa atuação de grande importância. Espero vê-lo em breve. Um grande abraço para você e até a próxima.